Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Na segunda semana de maio, o nosso convidado é Salustiano Nogueira, administrador da D2W SA. Está aqui connosco em estúdio para falar sobre, no geral, sobre os entraves que temos ao desenvolvimento da indústria e das empresas no geral. Por isso eu começava mesmo por esta questão, Salustiano. Já agora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que barreiras é que o Salustiano tem consciência que existem, que são estruturais, que estão a travar o crescimento das empresas? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite à AEMinho e à Rádio Universitária do Minho. Espero cumprir com as expectativas, fiquei um bocado surpreendido com o convite. Acho que, pensando nas barreiras estruturais, desde logo a primeira que surge, que foi estudada e verificada quer cientificamente, quer empiricamente, tem a ver com a dimensão ou com a escala do mercado. Mas acho que vai muito para além disso, e fatores ligados à inovação, à digitalização, à maturidade digital, e depois aqueles básicos que toda a gente comenta da burocracia em Portugal, da fiscalidade. Mas eu acho que o fator aqui fundamental tem a ver com a escala, com a dimensão, e um fator que pouca gente refere ou que não é tão óbvio e tão direito ou tão politicamente correto, que tem a ver com o Estado e o papel do Estado, nomeadamente na educação. E quando digo educação, estamos a falar de literacia financeira e estamos a falar de um fator fundamental que é a cidadania. Acho que há genericamente uma falta de noção de responsabilidade social e do desenvolvimento do conceito de cidadania em Portugal. Se calhar um pouco tudo isto relacionado com evoluções seculares associadas à nossa cultura católica apostólica romana, em que o conceito de propriedade, da capelinha, do quintalzinho. Cada um no seu posto, não toca, não mexe aqui, não mexe ali, não há colaboração. Exatamente. Colaboração, uma inveja pouco sadia, uma desconfiança face aos parceiros, aos concorrentes, ao vizinho, que provoca o que nós verificamos no panorama e no tecido empresarial português, que é uma fragmentação absoluta em termos de empresas. As PMEs devem representar, sei lá, 70% ou 80% do emprego em Portugal e provavelmente um número muito próximo do valor acrescentado bruto, mas se calhar mesmo se formos analisar as PMEs, e usando um pouco o meme que ficou famoso por causa da doutora Manuela Ferreira Leite, estamos a falar de nano, mini, microempresas, em que o empresário foi um empreendedor, saiu do chão de fábrica, teve uma ideia ou uma iniciativa qualquer, mas depois não consegue fugir ou sair daquele seu quintal, daquela sua capela, e desconfia da inovação, desconfia do vizinho, desconfia de potenciais colaborações, portanto não consegue ganhar escala. Não conseguindo ganhar escala, os ganhos de produtividade são reduzidos, a rentabilidade também é mais baixa, menos recursos, subcapitalização das empresas, menos recursos para a inovação, menos recursos para a retenção de talento. Isto é uma pescadinha de água na boca. É um ciclo, diria. Um ciclo viciante, não é vicioso, é viciante. E depois temos o Estado, ou o poder político, não vamos falar do Estado em si, mas do poder político, que vive muito do circunstancialismo, quando eu acho que deveriam pensar mais em pactos de regime, nomeadamente em dois vetores essenciais, educação e justiça. E andamos sempre um bocadinho, mesmo em termos legislativos, ao sabor do vento. E parece um bocado a história dos navegadores, de navegar à bolina, costa à vista. Por onde o vento os leva. Exatamente. Por onde a tendência do momento os leva, sem pensar a médio e longo prazo em fatores estruturantes da economia e, mais do que a própria economia, como disse no início, da cultura. Acho que aqui é um problema cultural
muito grande. Em que áreas é que o Salustiano percebe que existe mais esta dificuldade de inovação, no fundo, de colaborar? Há alguma área específica que... Eu acho que é um bocado transversal a todos os setores. Mais uma vez, como é óbvio, pela fragmentação do tecido empresarial e pelos recursos reduzidos que esse tecido empresarial tem. Porque aqui há um outro problema tipicamente português, que associado a essa estrutura fragmentada, à noção da propriedade, não do usufruto, mas da propriedade, do minifúndio, que é o micromanagement. Portanto, as pessoas tiveram uma ideia, tiveram uma iniciativa e acham que ela é válida para sempre e são os donos e senhores daquela ideia, da razão que lhe estava subjacente, e ficam um bocado centrados apenas na sua atividade sem ver a big picture. E isso tem a ver com essa noção de propriedade, de controlo efetivo sobre as tarefas, todas as tarefas, as microtarefas, e perdem um bocado essa noção. Depois há um outro fator também fundamental, que é, nestas estruturas, a confusão evidente entre a propriedade pessoal, ou o património pessoal, e a propriedade e o património empresarial, que não se consegue fugir muito disso. Mas o Estado aqui teria um papel também fundamental. Qual é o incentivo ao empresário de pagar bem ou pagar melhor quando o Estado não paga bem ou não paga a tempo? Qual é o incentivo em cumprir com todas as regras, sejam elas legislativas, sejam elas do bom uso e costumes, quando o Estado também não o faz? E aqui há um fator fundamental que tem a ver com a governação do Estado, a governação das empresas públicas, e depois com a justiça, seja ela social, seja ela mais conceitual, associada ao papel mais ou menos interventivo do Estado no desenvolvimento das empresas. O Estado devia limpar a própria casa antes de tentar interferir noutras, é isso que quer dizer? Ou fazê-lo simultaneamente. Pode fazer as duas coisas em simultâneo. Claro que há iniciativas que no imediato podem ter algum impacto no desenvolvimento das empresas ou a facilitar o crescimento das empresas, nomeadamente medidas que visem a diminuição da carga fiscal ou o controle da inflação e, como tal, o controle dos custos operacionais da empresa para elas ganharem mais algum tipo de rentabilidade e de escala e poderem aportar a projetos de inovação, de maturidade digital. Desburocratizar, se calhar, um bocadinho mais os processos. Não há uma interoperacionalidade entre os setores públicos. São vastíssimos os casos conhecidos de é preciso buscar um papel a uma repartição pública para dar conhecimento de uma coisa a outra repartição pública. Aliás, o Dr. Oscar Veloso, que esteve cá numa das anteriores, falou um pouco sobre isso e muito bem. E portanto, os custos de contexto, e tudo isto são custos de contexto, são custos que levam a perdas de eficiência, porque temos que pensar não apenas na eficiência do meio de produção ou do colaborador que está agarrado à máquina, que pode fazer mais X unidades de produção por minuto, por hora, por dia, seja lá o que for. Estamos a falar de uma série de pessoas que prestam serviço a uma determinada entidade e que perdem imenso tempo basicamente a não fazer nada. Porque o Estado assim os obriga e está a colocar nos contribuintes, sejam eles pessoas singulares ou pessoas coletivas, ações de controle e de fiscalização que deviam ser naturais do Estado. E esquecem-se, por exemplo, eu por acaso, para além de tudo, sou técnico oficial de contas, ou melhor, contabilista certificado, apesar de não exercer, mas vejo as inúmeras tarefas que estão agora incumbidas aos contabilistas certificados,
que não são naturais deles, não deveriam ser. Eles já são contabilistas, fiscalistas, consultores, conselheiros. É um bocado... O que é que o Sebastiano diria que é preciso fazer no imediato ou até a médio e curto prazo? Uma revisão da fiscalidade, medidas que permitam ou facilitem a consolidação da atividade. Isto mais objetivamente e direcionado para as empresas. Apesar da fiscalidade, eu achar que na maior parte dos casos pode beneficiar mais o investimento direto estrangeiro, por exemplo, porque há uma incerteza latente sobre o que é que vai acontecer para o ano, que alterações absurdas vão ocorrer no Orçamento de Estado, que novo pacote, seja ele laboral, fiscal, vai surgir, porque não há, como eu disse, não há um pacto de regime, não há um acordo entre todas as fações políticas a 5 anos, a 10, a 15. Sobre... E até setores sociais, também vemos essa discussão do pacote laboral, por exemplo, que nos diz muito daquilo que é uma concertação social, que é tudo menos concertação. Tudo menos concertação. Discute-se muito, mas não se avança nada. Depois temos esse problema também muito tipicamente português. Nós somos muito desenrascados, que resolvemos tudo e mais alguma coisa, mas temos uma grande dificuldade em planear. Em fazer as coisas da forma adequada, em analisar o problema, analisar as possíveis soluções, fazer toda a análise de contingências e implementar. Efetivamente implementar, não apenas legislar, nós gostamos muito de legislação, mas implementar efetivamente com os meios indispensáveis para que aquilo resulte. Por isso, acho que as questões que possam levar à consolidação de empresas são fundamentais para que haja uma maior produtividade, maior rentabilidade, mais recursos disponíveis para apostar na retenção de talento através de medidas próprias de avaliação de desempenho, de premiar esse mesmo desempenho, de inovação tecnológica, porque se as grandes empresas têm alguma capacidade para embarcarem numa estratégia de tentativa e erro, as PMEs não o conseguem fazer, não o podem fazer, não têm recursos. Não tem essa estrutura também, não tem essa estrutura, não têm os meios disponíveis. E, portanto, falamos agora de inovação assim em termos muito genéricos. Quando estamos a falar de inovação, não estamos a falar apenas de produtos novos e disruptivos, mas inovação do processo, inovação a nível da gestão de recursos humanos e, basicamente, agora também o fator que está sempre em cima da mesa, que é a maturidade digital e a capacidade que as empresas têm de agarrar esses projetos, de os implementar e de obterem algum tipo de sucesso com eles. Uma última pergunta, Sebastiano, para terminarmos este episódio. Que tipo de futuro é que você vê para estas discussões neste ano e se calhar para anos futuros, mais próximos? Como é que você vê este caminho? Para já ainda muito sinuoso e muito cinzento, como está o tempo lá fora hoje. Acho que o fator fundamental, voltando ao início, é a educação. A aposta deve ser definitivamente na educação. Mais uma vez, a nível de literacia financeira, a nível de conceitos de cidadania, a nível de responsabilidade social e usando a empresa a qual eu pertenço, ao setor onde nos inserimos, há um problema grave de mão de obra e acho que esse problema grave de mão de obra não se resolve apenas com políticas de imigração, mas é um problema estrutural que resultou do desinvestimento que ocorreu a nível do ensino profissional. Portanto, o saber fazer foi-se perdendo. E, portanto, nós temos que retomar esse caminho de renovação dos quadros técnicos a nível das empresas e capacitar as empresas com pessoas que sabem fazer e não apenas que pensam que sabem fazer, que lhes ensinaram o que é que devem fazer, mas que os condicionaram
para questões relacionadas com espírito crítico, com abertura de mentalidades, com um mercado que é curto, que é limitado, mas que tem um potencial enorme se as pessoas estiverem disponíveis para se abrirem a ele. Uhum. Muito bem, muito obrigado, Salustiano, por ter estado no nosso convite. Mas eu que agradeço o convite. E ficamos por aqui, mais um episódio do Negócios à Lupa. Entretanto, pode ouvir este e outros episódios nas redes sociais da Aiminho, em rumo.pt, e agora também no canal Spotify da Associação Empresarial do Minho. Quanto a mim, eu fico à espera de vocês na próxima semana. Até lá! Negócios à Lupa pela Aiminho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn Aiminho.